Essa semana, um empresário me perguntou: Carlos, eu sou do Simples Nacional, preciso me preocupar com a reforma tributária? Eu falei com ele: olha, bastante. Principalmente se você vender para outras empresas. E ele não entendeu porque eu fui sentar e explicar para ele, e eu vi que a maioria dos empresários não se atentaram para esse risco ainda. Esses empresários do Simples, que assim como eu, vendem para grandes empresas. Eu tenho uma contabilidade, ela é do Simples Nacional, e ela vende para grandes empresas, aonde, dependendo do cenário, dependendo de como essa empresa vai planejar a reforma tributária dentro da operação dela, dependendo do cenário, ela pode optar ou não por continuar com os meus contratos. E, dependendo do cenário, eu posso aumentar o preço do meu contrato, mantendo a minha rentabilidade e dando para ele mais crédito. Então, vale a pena sim, para você que é do Simples Nacional, se preparar e avaliar qual o cenário da sua carga tributária com a reforma tributária. E, principalmente, talvez valha muito a pena você optar por recolher os tributos dentro da reforma e não no modelo anterior. Então, se você quer entender um pouco mais sobre isso, bora pro vídeo. A gente vai falar disso aqui agora. Como que você se prepara e o que você deve saber. Ah, não se esquece. Curte, compartilha, se inscreve, marca o sininho para você ser notificado de tudo que acontece aqui no canal. Acompanhe a gente nas redes sociais. Carlos Pires Consultor, Pro Resultado e Resultado em Foco em todas as redes. Bora lá falar de tributação no Simples Nacional quando o assunto é reforma tributária? Então o que acontece? Os empresários que optarem pelo Simples Nacional, eles podem exercer a opção de recolher a tributação com base no IBS e no CBS de forma regular no modelo tributário já novo, gerando crédito de IBS e CBS para os seus clientes. E onde que isso impacta? Vamos fazer um cálculo aqui comigo? Imagina o seguinte, imagina uma empresa, vou até copiar uma fórmula que eu estou aqui. Vamos imaginar o seguinte cenário. Eu tenho uma empresa que hoje ela fatura aproximadamente mensalmente R$300 mil. Ela tem um acumulado de 12 meses de aproximadamente 3.600.000, ou seja, 12 vezes o valor desse montante. Ela é uma empresa de serviço, então ela tem uma alíquota de face de 21%. Ela tem uma dedução padrão de R$125 mil. Isso aqui é o PD, né? Dedução padrão que está na fórmula. E ela tem uma alíquota efetiva neste cenário de 17%. Alíquota efetiva. Quanto que essa empresa pagaria de Simples Nacional quando o assunto é PIS, COFINS, ISS, no caso aqui é uma empresa de serviço, e também a IPI e outros não teriam, né? Vamos pegar aqui só o cenário dela. Eu olhei ali, é uma alíquota que está uma empresa que está no anexo 3, foi o cálculo que eu fiz, eu lembro aqui, que eu avaliei, anexo 2, anexo 3. Ela está nesse montante de faixa, então ela vai pegar na quinta faixa aqui, até pegar a planilha de faixas, que a gente leva ela para lá. Dentro da planilha de faixas, o que ela teria? Ela estaria tributando nesses 17% COFINS, PIS e ISS, que daria 15%. Ou seja, deste total de 17% vezes 15%, ela estaria tributando 3% aqui. Ou seja, o restante, que seria os 15% vezes o IR, mais a contribuição social, mais o CPP. Então eu tenho 49% aqui, e aqui eu tenho mais, vou pagar esse montante aqui, 59%, total 50,9%, 100%. Ou seja, desses 17, eu tenho uma alíquota de 8,60%, que representa PIS, COFINS e ISS. E o restante representa os tributos ali de IR, contribuição social, e o CPP, que não vai entrar no IVA agora. Ou seja, se eu tenho um faturamento de 300 mil, eu irei tributar a empresa de que forma? No cenário do Simples, eu teria uma tributação de 300 mil, onde seria tributada uma alíquota de, vou colocar a alíquota aqui em cima, colocar a alíquota cheia, vezes 300 mil. Ou seja, eu teria 52 mil de tributação e eu teria, isso aqui menos esse valor, 247 mil de receita líquida. No cenário onde eu ainda estaria no Simples, porém eu entraria no conceito de IVA. Eu continuaria com meu faturamento de 300 mil? Não, na realidade, eu teria que fazer o seguinte cálculo. Eu vou ter o mesmo faturamento de 300 mil, só que ele seria vezes só as alíquotas que eu tenho remanescentes. Então, daria uma tributação de 26 mil. Eu pegaria 300 mil menos essa tributação dos impostos federais. Me sobrariam 273 mil.
Sobre esse valor, eu aplicaria a alíquota do IVA e do CBS. Vamos supor que essa alíquota seja 27%. Pensando na alíquota mais alta do mercado, dariam 73 mil. Eu cobraria do cliente, e na realidade, deixa eu só descer isso aqui para ficar bem igual, isso aqui seria minha receita líquida, ou seja, eu estou gerando uma receita líquida já deduzida dos tributos, que daria uma receita líquida aqui mais alta. Eu geraria para esse cliente, sobre esse valor aqui, um montante de 27.000% mais isso aqui. Exatamente isso. Ou seja, se eu cobrasse desse cliente 347 mil, com uma carga tributária de crédito para ele de 73 mil, eu ficaria com uma receita líquida. Aí eu teria uma receita líquida de aproximadamente... Não, na realidade isso aqui está errado. Romulo, vou ter que mudar isso aqui. Peraí, gente. Vamos começar pela receita líquida? Quanto que seria minha receita líquida? 247 mil. Se eu pegar minha receita líquida e dividir por 1 menos a carga tributária que eu ainda vou pagar, que seria essa daqui, a minha receita teria que ser, só confirmando aqui, é essa daqui mesmo. Eu estou pegando os tributos, IR, contribuição social e CPP, e multiplicando por 17%, essa alíquota que eu ainda ia pagar. Se eu quero ter essa receita líquida, eu vou ter que dividir isso aqui, dividir esse valor por 1 menos esse montante. Por quê? Porque na hora que eu pegar esse montante aqui, 271, vezes a minha carga tributária, e eu pegar esse montante e subtrair da minha carga tributária, eu chego no mesmo valor entre esses dois pontos. Então aqui, dá pra gente ver aqui, no centavo praticamente, é igual a esse montante. Ele vai dar como verdadeiro, porque é exatamente igual. Então quer dizer que para eu conseguir manter os mesmos 247 mil líquido, que seria 300 mil de faturamento, menos minha carga tributária cheia, 247 mil. Ou seja, se eu quiser manter os 247 mil de carga tributária, eu teria que faturar, se eu quiser manter os 247 mil de receita líquida, eu teria que faturar 271, porque eu pagaria 24 mil de tributos federais aqui, IR, contribuição social e CBP, e me sobrariam ainda os 247. Só que esses 247 seriam tributados em uma razão de 27% dos novos tributos. Ou seja, o cliente teria que me pagar praticamente 245 mil reais, que seria a soma desses dois. Desculpa, gente. Ele teria que tributar em 345 mil reais, que eu teria que emitir uma nota para ele, considerando que os tributos já estão por fora. 15% mais caro para o cliente final. Carlos, mas ele vai aceitar? A alíquota aqui está muito majorada, tá? Se eu colocar uma alíquota aqui de 19%, que a gente está talvez imaginando que seja, só que só uma parte do IVA seria 19%, ficaria 8% mais cara. Porém, esse cliente iria acreditar desses 19%. Então, na realidade, o custo efetivo para ele seria 271. Contra 300, porque no caso dos 300 ele não tem nenhum crédito. Então, automaticamente, ele tem mais possibilidades aqui de me comprar, caso eu esteja preparado para o simples dessa forma. Ah, Carlos, mas é simples assim? Não, não é. Na realidade, você teria que colocar outros cenários aqui simulados. Que outros? Por exemplo, se essa empresa for do lucro real, ela vai te comprar, só que ela vai gerar 9,25% de crédito de PIS e COFINS. Ah, Carlos, mas está na reforma. A gente não sabe qual vai ser o cenário. Se eu comprar do Simples, eu continuo podendo acreditar? Eu posso acreditar PIS e COFINS sobre IBS ou CBS? A gente ainda não sabe. Então, para essa empresa hoje, o seu custo líquido é 300 mil vezes 9,25. Então, deduzido dos 300, o seu custo líquido é 272 mil reais. Ainda assim, se eu comparo esse custo líquido creditando PIS e COFINS, aqui ainda é vantajoso. Claro, né? Dependendo do cenário, a gente vai ter que avaliar se vai ter crédito de PIS e COFINS sobre esses valores, mas o importante é, se você estiver falando com uma empresa de lucro presumido, ela não tem esse crédito aqui hoje. Ele não existe. Então, automaticamente, seu custo é 100% os 300 mil. Logo, vale muito mais a pena eu pagar 323 e ter crédito do que eu pagar 300 e não ter crédito nenhum. Então, assim, vai ser muito estratégico você entender esse cenário e começar a se preparar para que isso faça parte do seu negócio no dia a dia. Outro dia eu falei com alguns consultores da Velocidade, eu falei, olha, se você não tem uma noção clara da tabela do Simples Nacional, de como ela funciona, dificilmente você vai poder falar que você é um bom consultor financeiro.
Isso aqui vai ser extremamente necessário a partir de agora. Se você é empresário, se você é gestor, você não consegue distribuir o Simples Nacional dentro da tabela dele, para você tomar a decisão se você vai ou não acreditar em imposto, se você vai ou não para o CBS, para o IBS, você está completamente fora do mercado se você não começar a planejar isso. E eu mesmo já tenho meu planejamento dentro da contabilidade, como que eu vou trabalhar. Então é muito importante que você consiga alinhar isso com o seu público, é muito importante que você consiga alinhar isso com os seus clientes, para que você possa verificar se você tem clientes que são do lucro real ou do lucro presumido, se eles já estão planejando algum cenário na nova tributação, se eles estão já avaliando algo, você pode começar a conversar, entender, mostrar sua preocupação e mostrar um modelo de parceria. Caso ele não entenda, você pode avaliar isso aqui que eu te expliquei e mostrar para ele, olha, se você estiver no lucro presumido e a alíquota efetiva do CBS, do IBS, começar a chegar nesse volume, talvez seja mais interessante você comprar de mim gerando crédito, mesmo pagando mais, do que necessariamente comprar de mim ou de qualquer outro fornecedor pagando menos sem ter crédito. Como que você vai explicar isso para ele? Vai depender de repertório, do seu entendimento, da capacidade dele de perceber o cenário tributário nacional. E aí, muito importante mesmo, vocês avaliarem isso. Quanto mais cedo você começar a fazer isso, mais tempo você tem para capacitar o seu cliente ou o seu fornecedor para que vocês avaliem juntos um melhor cenário para os dois. Lembra, negociação é quando os dois ganham. Quando só um lado ganha, não pode ser tratado como negociação. É qualquer outra coisa, menos isso. Quando você negocia, quando você está fazendo bons negócios, os dois lados saem ganhando. Então, dessa forma, talvez você e o seu fornecedor, você e o seu cliente conseguem chegar num consenso que é bom para todo mundo. Espero que você consiga fazer isso, espero que esse vídeo te ajude a chegar nesse cenário e entender um pouco mais sobre os gargalos da nova tributação e como você, empresa do Simples, ou você, comprador de empresa do Simples, deve avaliar todo esse cenário. Não se esquece, curte, compartilha, se inscreve no canal, marca o sininho para ser notificado e também acompanha a gente nas redes sociais. Carlos Pires Consultor, ProRestado e Resultado em Foco em todas as redes. Muito obrigado e até o próximo vídeo.